Os últimos dias de vida do rei Salomão são um capítulo cheio de sabedoria, desafios e reflexão. No auge de sua grandeza, Salomão enfrentou conflitos internos e dúvidas sobre o futuro de seu reino. O que acontece quando o homem mais sábio da história se vê diante da morte? Descubra como as escolhas de Salomão nos últimos dias de sua vida revelam lições poderosas sobre liderança, fé e legado, que podem inspirar você a encontrar clareza em momentos de transição e incerteza. Até mesmo o mais sábio dos reis pode tropeçar, e Salomão, o filho de Davi, não foi exceção. Por trás de sua fachada de grandiosidade e sabedoria inigualável, escondia-se um ponto fraco que, à medida que se manifestava, colocou todo o seu reinado em perigo. A trajetória de Salomão, desde sua ascensão ao trono até seus últimos dias, é um relato rico em detalhes descritos nas páginas da Bíblia, envolvendo escolhas determinantes, momentos de glória e erros que mudaram o curso de Israel. Hoje, exploraremos profundamente essa história fascinante, abordando cada aspecto que revela a complexidade desse rei tão admirado e questionado. Salomão, fruto da união entre Davi e Batseba, foi escolhido por Deus para suceder seu pai no trono de Israel e realizar a construção do templo em Jerusalém, uma das maiores obras da história bíblica. No entanto, sua ascensão ao trono não foi isenta de disputas e intrigas familiares. Após a morte de Davi, Adonias, irmão mais velho de Salomão, tentou assumir o poder, mas foi graças à intervenção decisiva de Batseba e do profeta Natã que o plano divino prevaleceu. Deus já havia determinado que Salomão seria o próximo rei, conforme registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, você terá um filho que será um homem de paz e tranquilidade. Seu nome será Salomão, e darei paz e sossego a Israel durante o reinado dele. Esse significado de paz associado ao nome de Salomão não foi apenas simbólico. Nos primeiros anos de seu reinado, ele promoveu uma estabilidade notável no reino, consolidando alianças e garantindo a unidade nacional. Sua característica mais marcante, contudo, foi a sabedoria, amplamente reconhecida e admirada, que ele recebeu em resposta a um evento singular descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Em Gibeão, onde Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor, Deus apareceu a ele em um sonho e o desafiou: pede-me o que queres que eu te dê. A resposta de Salomão revelou um coração humilde e comprometido com o bem de Israel. Em vez de pedir riquezas, poder ou longevidade, ele clamou por sabedoria para governar com justiça e discernir entre o certo e o errado. Essa escolha foi aplaudida por Deus, que não apenas concedeu a sabedoria solicitada, mas também prometeu riquezas, honra e prosperidade sem precedentes. Um exemplo clássico dessa sabedoria concedida por Deus foi o famoso caso das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A maneira como Salomão solucionou a questão deixou o povo em profundo respeito pela sua capacidade de julgamento e sua conexão divina. Contudo, à medida que exploramos os anos seguintes do reinado de Salomão, surgem camadas adicionais que demonstram como até mesmo as maiores bênçãos podem ser desafiadas por escolhas e circunstâncias. Desde a grandiosidade da construção do templo até suas alianças políticas e decisões pessoais, há muito mais a ser desvendado sobre como o rei de paz e sabedoria viu sua trajetória tomar caminhos inesperados. A narrativa fascinante, encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, descreve um dos julgamentos mais notáveis da história bíblica. Duas mulheres que viviam juntas apresentaram-se diante do rei Salomão com um caso extraordinário. Ambas haviam dado à luz recentemente, mas um dos bebês morreu. A disputa surgiu porque ambas reivindicavam a maternidade da criança sobrevivente. Esse impasse desafiador foi levado ao rei, cuja sabedoria divina seria posta à prova. Salomão, em vez de tomar uma decisão apressada ou confiando em testemunhos inconclusivos, propôs uma solução radical e aparentemente brutal: dividir a criança viva ao meio e dar metade para cada mulher. Essa sugestão chocante revelou as intenções mais profundas das mulheres. A verdadeira mãe, movida pelo amor genuíno, implorou ao rei que poupasse a vida da criança, mesmo que isso significasse entregá-la a outra mulher. A falsa mãe, por outro lado, aceitou a divisão sem hesitação. Através dessa reação, Salomão identificou a verdadeira mãe e entregou-lhe o bebê, demonstrando a profundidade de sua sabedoria e sua capacidade de discernimento. Mas a sabedoria de Salomão não era limitada a julgamentos individuais.
Ele também era conhecido por suas realizações imensas, entre as quais se destaca a construção do Templo de Jerusalém. Este projeto monumental não foi apenas um marco arquitetônico, mas também um símbolo espiritual da aliança entre Deus e o povo de Israel. A obra, inicialmente idealizada pelo rei Davi, foi executada com maestria por Salomão, que dedicou grande cuidado aos detalhes. Cedro do Líbano, ouro puro e outros materiais preciosos foram utilizados, refletindo o compromisso do rei com a excelência e reverência ao Senhor. O templo foi erguido no Monte Moriá, um local de enorme significado espiritual, onde Abraão, séculos antes, demonstrara sua fé ao oferecer seu filho Isaque como sacrifício. Essa conexão histórica reforçava o papel do templo como epicentro da fé e da comunhão entre Deus e o povo de Israel. Além disso, sua construção simbolizava a prosperidade e estabilidade que marcaram o reinado de Salomão. Era um período de paz, riqueza e influência internacional, consolidado por alianças diplomáticas e comerciais. Uma dessas alianças notáveis foi a visita da rainha de Sabá, documentada no primeiro livro de Reis, capítulo 10, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 9. A rainha, fascinada pela fama de Salomão, viajou até Jerusalém com uma caravana impressionante, carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas. Ao chegar, ela testou a sabedoria do rei com perguntas difíceis, e a Bíblia relata que Salomão respondeu a todas elas com facilidade, impressionando profundamente a visitante. A troca de presentes entre Salomão e a rainha de Sabá destacou a diplomacia sofisticada de seu reinado. Salomão também consolidou alianças políticas por meio de casamentos com princesas de outras nações, como Egito e Fenícia, práticas comuns que visavam garantir a paz e fortalecer relações internacionais. Contudo, esses atos, apesar de estratégicos, marcaram o início de um período de vulnerabilidade espiritual. Ao longo de seu reinado, Salomão começou a se desviar dos preceitos divinos que antes guiavam sua liderança. As alianças matrimoniais, que trouxeram ao reino influências culturais e religiosas externas, gradualmente afastaram o rei do Deus de Israel. Essa transição lenta, mas significativa, teria consequências profundas, tanto para Salomão quanto para o futuro do reino de Israel. Embora Salomão tenha sido amplamente celebrado por sua sabedoria incomparável e as grandiosas realizações durante seu reinado, sua história também é marcada por falhas e desvios que, com o tempo, afetaram profundamente o destino do reino de Israel. Sua trajetória de grandeza é imortalizada na construção do Templo de Jerusalém, na prosperidade que trouxe ao seu povo, e na sua habilidade de resolver disputas complexas com notável discernimento. Contudo, seus erros pessoais, especialmente em relação à adoração de deuses estrangeiros, desafiariam o legado que ele construiu e provocariam consequências significativas para o futuro de Israel. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, a Bíblia relata que, apesar das orientações divinas, Salomão se envolveu com muitas mulheres estrangeiras, além de ter casado com a filha do faraó. Salomão tomou para si princesas de nações vizinhas, muitas das quais adoravam deuses diferentes do Deus de Israel. Esse ato de casar-se com mulheres de povos pagãos foi uma violação direta das instruções dadas por Deus aos israelitas, que eram orientados a não se casar com estrangeiros, para evitar que suas práticas religiosas corrompessem a fé israelita. Contudo, Salomão não apenas formou esses casamentos como alianças políticas, mas também, sem perceber o peso das consequências, permitiu que suas esposas influenciassem suas crenças e práticas. As esposas estrangeiras de Salomão trouxeram consigo suas próprias religiões e rituais, que aos poucos exerceram uma influência negativa sobre o rei. Ele começou a permitir a adoração de ídolos e, gradualmente, se envolveu em rituais pagãos, o que foi um afastamento das práticas que ele antes defendia com fervor. O ponto culminante dessa transgressão foi a construção de templos e altares dedicados a deuses estrangeiros, como Astarote, deusa dos Sidonios, e Milcom, o deus de Amon, em honra às divindades adoradas por suas esposas. Esses atos foram uma violação direta dos mandamentos de Deus, que havia ordenado a adoração exclusiva a ele e proibido a construção de altares para ídolos. O zelo de Salomão por essas práticas religiosas externas demonstrou um coração distante das convicções que ele havia inicialmente abraçado. A apostasia de Salomão,
marcada pela construção desses templos e pela tolerância com o culto de ídolos, provocou a ira de Deus, conforme descrito nas Escrituras. Em seus últimos anos, o rei enfrentou as consequências espirituais de suas escolhas erradas, e Deus levantou adversários contra ele. Entre esses adversários estava Jeroboão, um oficial de confiança, que se rebelou contra o reinado de Salomão. Jeroboão, que inicialmente fora um líder leal, tornou-se um antagonista importante e, eventualmente, liderou as tribos do norte de Israel na divisão do reino. Esse foi um marco significativo no fim do reinado de Salomão, mostrando como seus erros pessoais influenciaram diretamente a política e a unidade do reino. Quando Salomão faleceu após 40 anos de reinado, ele deixou para trás um legado de grandes realizações, mas também de grandes falhas. Seu reinado foi caracterizado por uma época de paz, prosperidade e desenvolvimento notáveis. A construção do Templo de Jerusalém, o epicentro espiritual de Israel, foi a maior de suas conquistas. No entanto, suas escolhas pessoais, particularmente suas alianças matrimoniais e a aceitação da idolatria, acabaram por corroer a base do seu império. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, conforme registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 41 a 43. O livro também nos informa que as histórias completas de Salomão, incluindo tudo que ele fez e a sabedoria que ele demonstrou, foram registradas no livro dos Atos dos Reis de Israel. A morte de Salomão marcou o fim de uma era. Seu filho Roboão assumiu o trono, e, imediatamente, o reino enfrentou uma divisão tumultuada. O reino de Israel foi dividido em duas partes: o reino do norte, liderado por Jeroboão, que se separou da casa de Davi, e o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, sob o governo de Roboão. O reinado de Salomão, que havia sido caracterizado por uma união forte e próspera, deu lugar a um período de divisão e instabilidade. As escolhas de Salomão, particularmente sua tolerância à adoração de ídolos e seus casamentos com estrangeiras, tiveram repercussões profundas, afetando não apenas o reino durante sua vida, mas também o legado que ele deixou para seu filho. O reinado de Roboão, o sucessor de Salomão, foi marcado pela tentativa de consolidar o poder, mas também pela dificuldade em lidar com as consequências das escolhas feitas por seu pai. A divisão do reino, que começou como uma separação política, se transformou em uma cisão religiosa e cultural que perduraria por gerações. O impacto das decisões de Salomão, que pareciam ser pequenas concessões no início, revelou-se uma ameaça que, com o tempo, corroeu a unidade de Israel e lançou as bases para conflitos futuros. Esse período de transição levou à criação de dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, que, apesar de terem começado como uma divisão política, logo se tornaram símbolos da grande divisão espiritual que afetou profundamente a história do povo de Israel. A história de Salomão, embora repleta de sabedoria e grandeza, também serve como um poderoso lembrete sobre as complexas repercussões das decisões éticas e espirituais, especialmente quando feitas por um líder que tem o poder de moldar o destino de uma nação. Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável e por governar Israel em uma era de prosperidade e paz, viu sua jornada ser marcada por escolhas que, embora inicialmente parecessem inofensivas, desencadearam consequências profundas e duradouras para o seu reinado e para o futuro do reino. Quando Salomão, no auge de sua grandeza, se envolveu com muitas mulheres estrangeiras, contrariando as instruções divinas, ele não apenas comprometeu sua própria fé, mas também expôs o povo de Israel a influências espirituais perigosas. Esses casamentos, inicialmente vistos como alianças políticas, foram além de simples arranjos matrimoniais e abriram portas para práticas religiosas que divergiam do monoteísmo que Deus havia ordenado para o povo de Israel. As escolhas de Salomão refletiam, em muitos aspectos, um desvio gradual do caminho traçado por Deus, e essas decisões não se limitaram a afetar sua vida pessoal, mas reverberaram ao longo da história de Israel. À medida que a história de Salomão se desenrola, vemos que suas ações, especialmente a construção de templos para ídolos estrangeiros, servem como um ponto de inflexão que revela a fragilidade da relação entre um líder e o povo que governa. Ao permitir que suas esposas estrangeiras influenciassem suas crenças, Salomão, inadvertidamente, enfraqueceu a integridade espiritual de Israel. Esse tipo de desvio,
embora muitas vezes começando com pequenos compromissos, tem o potencial de crescer e se expandir, comprometendo a base de uma nação. Além disso, a reação de Deus a esses erros não foi imediata, mas progressiva. O surgimento de adversários como Jeroboão e a subsequente divisão do reino de Israel são símbolos das consequências de escolhas espirituais erradas. A separação do reino, que parecia ser um simples evento político, tornou-se um reflexo de uma ruptura mais profunda, onde as ramificações espirituais de decisões mal tomadas começaram a moldar a trajetória do povo de Israel para as gerações seguintes. A transição para o reinado de Roboão, o filho de Salomão, só enfatiza ainda mais as consequências das escolhas feitas por Salomão. A divisão do reino em dois, com Jeroboão liderando o norte e Roboão governando o sul, não foi apenas uma separação política, mas um símbolo do impacto espiritual das falhas de liderança de seu pai. A história de Salomão, portanto, não é apenas um conto de sabedoria e riquezas, mas uma lição sobre a importância de se manter fiel aos princípios espirituais e éticos, especialmente quando se tem o poder de influenciar uma nação inteira. E é por isso que a história de Salomão continua a ser relevante até hoje, pois ela nos ensina que as decisões que tomamos, particularmente aquelas que envolvem nossa fé e valores espirituais, podem ter consequências que vão muito além de nossa própria vida. Elas têm o poder de impactar as gerações futuras, e em muitos casos, de redefinir o destino de uma nação. Quando um líder falha em manter os princípios éticos e espirituais, as repercussões podem ser sentidas por muito tempo, afetando não apenas seu reinado, mas toda a sua herança. Se você se interessou por essa reflexão, é possível que tenha se conectado com o conteúdo de alguma maneira. Se esse foi o caso, convido você a se inscrever no canal, para que possa continuar recebendo mais ensinamentos valiosos e reflexões que, assim como a história de Salomão, possam ajudar a iluminar o caminho que escolhemos trilhar em nossas vidas. Fique à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários, pois é sempre enriquecedor trocar ideias e experiências com aqueles que também buscam entender mais profundamente as lições que a história nos oferece. E, por fim, quero deixar um abraço e que Deus abençoe a todos. Que cada decisão tomada seja guiada pela sabedoria divina e que possamos aprender com as experiências passadas, evitando os mesmos erros, e construindo um futuro mais justo e íntegro.